Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa e a gente tá aqui mais com um episódio no Estúdio Gartner e hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. Eu tô aqui com uma equipe muito especial, pessoas muito incríveis que vêm aqui falar com a gente. Então, vocês podem se apresentar um pouquinho pra gente, por favor? Bem, eu sou o Luigi, sou engenheiro de manufatura. Ah, é verdade, tem que ter no meu microfone. Eu sou o Luigi, sou engenheiro de manufatura da equipe Interlagos. Eu sou gerente de projeto da equipe Interlagos. Eu sou o Matheus e eu sou gerente de patrocínio da equipe Interlagos. Eu sou o Guilherme, eu sou engenheiro de modelagem e aerodinâmica da Interlagos. Eu sou a Cléo, eu sou a chefe de design e de marketing da Interlagos. E pra gente começar, o que é Steam Race, afinal? É uma competição que ela é patrocinada pela Fórmula 1, ok? Somos importantes. Antigamente ela se chamava F1 Schools, antigamente há 2 anos, mas é o antigamente. E a gente basicamente tem que fazer isso aqui, que está bem no meio dessa mesa. São carros de Fórmula 1 em miniatura. Só que não é só isso, a gente também tem outras áreas dentro da empresa. A gente tem gestão de projetos, que é o que eu faço, que vai cuidar de toda a parte chata ali por trás das cortinas. Então tem orçamento, tem a gestão de riscos, tem a divisão de responsabilidades, tem prazos, enfim, toda a parte chata. E aí, o pessoal quer falar sobre suas áreas? Tem uma área que ela é exclusiva no Brasil, que ela é o projeto social. E, basicamente, a gente precisa criar um projeto social do zero, baseado em alguma carência da comunidade. Então, por exemplo, a gente já trabalhou com pessoas... A gente já fez ecovasos, foi isso, não foi? Quando a Malu era gerente de projeto social, inclusive. A gente já trabalhou com pessoas com deficiência visual. E agora nós estamos trabalhando com pessoas que utilizam aparelho auditivo. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas basicamente é isso. Inédito, informações inéditas. Engenharia, eu acredito que não tem muito o que falar. A gente faz os carros, tanto na parte do computador quanto na parte real, onde a gente transforma o carro em 3D num carro de verdade como esse aqui. Empreendimentos a gente é dividido em marketing e patrocínio. Eu cuido da área de patrocínio, que cuida falando com empresas, buscando apoio financeiro, apoio com material para fazer as nossas coisas. E a Cleo faz a parte de marketing. Então, ela quer falar um pouquinho? Bom, eu desenvolvo todo o design e identidade visual da equipe. Eu também cuido das redes sociais. E a minha principal função é fazer com que a Interlagos seja visto como uma marca profissional. Então, eu que cuido mais dessa parte de identidade. Ok, então quais que são os desafios de cada área de vocês, já que vocês já falaram a função de cada um? As áreas, querendo ou não, elas têm coisas muito técnicas, porque tudo que a gente desenvolve dentro dessa competição é muito técnico. Então a gente escreve portfólios, que inclusive são escritos em inglês, porque são avaliados por juízes profissionais que quase arrancam o nosso couro toda vez que a gente vai pra sala de apresentação, mas isso é detalhezinho. Então, acho que o maior desafio, sem querer falar por todos, mas é o que eu enxergo, o maior desafio é tu conseguir desenvolver uma autonomia, porque tu tem que ser muito autodidata pra conseguir aprender tudo que a competição exige. Então, assim, ir atrás de conceitos que tu não fazia ideia que existiam, conseguir aplicar esses conceitos de uma forma boa, sem acabar fazendo coisa à toa. Então, pelo menos pra mim, eu acho que é isso. E pro resto da equipe também é a mesma coisa? Mesma coisa. No geral, Se você trocasse de função com algum de vocês, assim, se qualquer um trocasse de função, vocês acham que iam conseguir lidar bem com isso, cada um? É muito difícil, pelo menos pra mim, pensar, porque eu entrei recentemente. Então, eu fiz a seletiva pra design, que era a vaga disponível, e agora que eu já tô há 3 mesinhos na equipe, quase 4, eu não consigo me ver em outra área, porque eu já comecei a aprender e desenvolver, me apaixonar por esse mundo da identidade visual, de marketing, design, essas coisas. Então, tipo, eu vendo o Luigi ou o Guilherme trabalhando nas coisas de engenharia dele e eu não entendo nada, porque eu não pesquiso pra isso. Então, Sim. é muito difícil, pelo menos essa é a minha visão. Então cada um vai pesquisando coisas da área de cada um e cada um vai se especializando no que... Ah, entendi. Querendo ou não, a gente aprende um pouquinho sobre a área um do outro, porque Sim. é uma equipe, a gente acaba conversando sobre esse tipo de coisa, só que saber tudo, não me vejo. É muito difícil a gente saber tudo. eu já participei para entrar na equipe pensando em ser engenheiro. Não conseguia me ver como qualquer participante de outra área, como marketing ou gestão de projetos. Sim. Eu já fui o contrário. Eu tinha muito interesse em engenharia,
Só que hoje eu não me vejo de jeito nenhum dentro da engenharia. Eu não saberia lidar com nada. Mas aí eu entrei pra... Eu me inscrevi em gestão de projetos, aí eu descobri que eu ia pra projeto social. E aí agora eu descobri também que ano que vem eu vou pra gestão de projetos. Eu tô um pouco assustada, inclusive. Vai dar tudo certo. Mas você conseguiu modelar ali aquela tela? Eu acho que não é muito difícil de modelar um carro. Eu acho que é bastante. Me conta então um pouco o gosto de cada um da equipe, assim, os desafios individuais de cada um pouquinho da identidade de cada um. Eita. No geral, Eita, assim. pesado. Não Comecei precisa por ser, quê? mas tipo, por exemplo, quando vocês estão conversando ou em alguma viagem, assim, e cada um tem o seu jeito de lidar com isso, correto? Então, como é que cada um lida com isso? Às vezes não é muito... Vamos concluir que numa viagem todo mundo aqui acaba bem estressado. Todo mundo tá fica muito bem nervoso com a estressado. competição. Eu, por exemplo, eu viro um neném e eu me sinto filha da Malu, aí eu me apego a ela, não saio do pé dela, não sei o que será de mim sem ela nas próximas temporadas. Mas o que eu vejo é isso, eu fico muito apegada na Malu mesmo, eu não consigo desgrudar dessa menina. É que o clima de competição, ele é muito... Estressante. Muito estressante, tipo... A gente meio que não tem como mudar o que a gente já fez. Então Nem parar de olhar pra cara um do outro. Então a gente só tá Infelizmente. ali, tipo assim, pra receber feedbacks que às vezes não são tão positivos quanto a gente gostaria dentro da competição e se comparar com as outras equipes, que acaba que é inevitável. A gente olha pra um stand e a gente vê que, pô, isso aqui tá melhor que o nosso, não sei o quê. E aí, tipo... E aí junta que a gente se vê todo dia, o tempo inteiro. Então a gente, tipo assim... Manhã, tarde e noite. A gente acorda se vendo, vai dormir se vendo. Então, tipo, é bem pesado. Mas... E a autocobrança é um negócio que pesa muito, É. principalmente na nossa equipe. A gente tá sempre querendo dar o nosso melhor, sendo que às vezes a gente acaba se esgotando mentalmente, fisicamente por causa disso. Só que é algo que a gente tem que aprender a lidar. E a gente tem diferentes personalidades na equipe, muito diferentes. Cada um aqui tem um jeito de lidar com as coisas, só que a gente aprende. A gente acaba passando tempo junto, saturando demais e vira uma família. Sim. Então, falando nessa parte de competição, qual que é o processo de competição que... Ai, é um negócio tenso. A gente começa a temporada perto não, né? Depois que termina o Nacional, que ele é em março. Caso a gente não passe pro Mundial, que dessa vez foi por 0 pontos. Mas a gente não vai falar sobre isso porque ainda é uma ferida muito recente. Mas a gente começa a se preparar depois do Nacional, se não for pro Mundial. Porque tem o Nacional em março, e aí a gente recebe os feedbacks dos juízes, e aí a partir disso a gente vai criando um projeto todo, o ano todo. Então, por exemplo, os engenheiros vão fazer um carro novo, vão modelar um carro novo, depois que esse aqui já foi, e que é o carro mais rápido do Brasil, não queria falar nada, sabe? Aqui, o prêmio. Aí os engenheiros fazem um carro novo, a gente cria um projeto social novo, eu vou ajudar a monitorar esse projeto todo novo, a gente vai atualizando coisas nas nossas redes sociais, atualizando coisas na identidade visual, renova com não sei falar. Renova com patrocinadores, renova ou não renova com patrocinadores, vai atrás de novos patrocinadores. Então, é todo um ciclo pra gente conseguir chegar na competição, que é o regional, que é a primeira etapa. Aí, se a gente consegue passar a primeira etapa do regional, aí a gente vai pro nacional, que ano que vem vai ser em Salvador, Bahia. E aí, sim, se a gente consegue passar pro nacional, do nacional a gente vai pro mundial. Ano passado, a gente conseguiu ir pra Portugal, porque a gente conseguiu uma classificação boa. Esse ano a gente foi convidado também, mas aí por questões aí a gente não foi. E qual que é a diferença de nível de competição para estadual, mundial? Muito É bem. Explica um enorme. pouquinho pra gente. É que no regional tem menos equipes e meio que a gente já conhece mais as equipes e já sabe mais do desenvolvimento e tal. Não que no nacional a gente não conheça as equipes que vão, só que são muito mais equipes. Tinham 44, né? Nesse último nacional. Então, são muitas equipes e muitas ideias. É algo que acaba enlouquecendo um pouco a gente. Mas, enfim, nessa parte de enlouquecer, de se cobrar, é só o lado ruim. Tem muita coisa boa também. Os níveis de cobrança, eles vão aumentando, como qualquer competição, né? São níveis que a gente vai passando. Então, no regional, só que a gente recebe um feedback no regional, por exemplo, que ajuda a gente a evoluir pro nacional. Então, o nível aumenta, só que o feedback que a gente tem também aumenta. Então, é uma evolução constante. E falando nisso também, como que é a sensação e as sensações boas, né? As coisas boas que tem dentro da equipe pra vocês? Porque vocês já falaram da parte ruim, né? Que é a cobrança, essas coisas todas. E como que é a melhor parte de estar nessa equipe? Eu acho que o sentimento de família que a gente tem. E as viagens. Sim, a gente cria um laço muito forte, né? Então, tipo, a gente é realmente como uma família. E quando a gente ganha,
tipo, no regional, até no nacional, quando a gente ganhou, assim, mesmo que não é a nossa área, mas a gente fica tão feliz, assim. É um orgulho pelo outro muito grande. A gente chora bastante também em competição. Ai, Luigi, tá bom. Ai, Luigi. Ai. E como é que são as viagens de vocês? Deve ter alguma que deve ter sido bem marcante na cabeça de vocês. Eu acho que depende muito de pessoa pra pessoa. Pra mim, foi em Caçador, porque foi a minha primeira competição. Eu nunca vou esquecer. Eu acho que eu fui só fui em duas, né? Só fui no regional e no nacional. Mas o regional, ele ficou marcado, assim, na minha cabeça. Ele foi, meu Deus. E agora vamos falar um pouquinho de como se, por exemplo, num dia de competição ou num dia qualquer, se vocês se desentendem, como que vocês se resolvem como equipe? Exige muita maturidade e muita paciência. Isso, infelizmente, acaba acontecendo todo o campeonato, porque é uma baita pressão que a gente lida, então tem que treinar pra apresentação verbal. O que a gente faz, a gente passa praticamente um mês inteiro treinando pra apresentação verbal, e aí chega na hora e a gente tá treinando e a gente vê que não tá indo, a gente começa a se irritar com a gente mesmo, ou uns com os outros. Tô dando só um exemplo, acontecem mais coisas, só que em específico. E aí a gente acaba pensando, meu Deus, vou matar todo mundo aqui dentro. Claro que não. Mas a gente geralmente tenta dar um tempo um pro outro, pensar, conversar com o nosso técnico, Gabriel, maravilhoso. Mentira, ele não é maravilhoso, não. Mas ele é querido. Mas a gente tem bastante auxílio dele, que ele é um adulto responsável, né, entre nós. Então ele acaba mediando bastante dos conflitos que a gente tem. Conflitos tanto na equipe quanto internos também, tipo, aqui. Tem alguém aí na equipe que não era de exatas, mas acabou aprendendo melhor por causa da F1? Eu não gosto muito de números, eu tenho que lidar com números, né? Tipo, a minha área, ela exige o ROI, que é tipo... Retorno de investimentos. A gente tem que fazer um cálculo lá e tal, e aí, tipo, pra cada empresa, assim, e é bem chatinho, e aí, tipo... Meu Deus. Tipo, eu já disse, na aula eu já disse que 8 mais 5 era 12. E aí, tipo, mas na equipe ainda não aconteceu algo assim. O bom é a cara do Gabriel lá, sendo professor de matemática. Juro, Gabriel, aconteceu já. Exato. Tem muitas fórmulas chatas que a gente tem que aprender a lidar também. Só que é um bagulho que tu é obrigado a fazer, porque senão tu tira uma nota baixa e aí acontece. Bom, a Lu que vai fazer essas perguntas mais assim, né? Eu sou um pouco mais curioso. Como que começou esse projeto? Ele começou há mais tempo do que a gente tá aqui. Ele começou em 2022 com a equipe antiga. Inclusive, o Daniel, que está ali do lado, é um dos primeiros que criou a equipe. Ele consegue falar com um pouquinho mais propriedade do que eu, mas já que eu tô aqui... um pouquinho mais perto de vocês, assim, que acho que pegam isso. Pode puxar mais, pode deixar alinhado com a mesa, assim. Mais um pouquinho. Aí, eita! Tá ótimo. Tá. Comigo é um pouco mais descontraído, assim, é muito... A gente começou o projeto com uma outra equipe, né? E a ideia inicial do projeto era essa original que tem agora? É que o projeto, ele segue um padrão. A gente tem um regulamento que tem que ter tudo. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem o regulamento técnico do carro, que tem todas as especificações que precisa ter nesse carro. No portfólio também tem tudo, uma rubrica direitinho que explica o que a gente tem que ter em cada página. Então, ele é mais regradinho, não dá pra fugir muito. Bom, pelo que eu estou observando, tem alguém além dele que era da primeira equipe? Ou vocês são os que estão continuando esse projeto? A gente está continuando. Porque quando a pessoa se forma no ensino médio, ela sai. Todo mundo tem direito a 3 temporadas. Eu já fiz a minha primeira, tô fazendo a minha segunda, a Malu. Na terceira. A terceira, o Guilherme também. Aí o Matheus e o Luigi a mesma coisa, estão fazendo a segunda. E a Cleo tá na primeira temporada dela. E quem seleciona essas pessoas para participar? É um processo seletivo. É um processo seletivo. Gabriel, tem mais pessoas ou você é o único exclusivo que bate o martelo? É feito, consegue a câmera? Claro, a câmera tá pegando, sim. É feito um processo seletivo e dentro do processo seletivo tem eu e outros profissionais da escola. Então, nos últimos processos seletivos, o Daniel, que ele deixou de ser competidor e se tornou colaborador do SESI. Legal. Ele participa do processo seletivo e às vezes outros professores ou o pessoal da coordenação do ensino médio ou que está envolvido nos contraturnos da robótica. Então sempre tem alguém da área para avaliar junto, para ter outras visões e outras análises. Sim, são culturas diferentes, mas buscando o mesmo objetivo de alinhar pessoas com
como diz outro, seja um potencial competitivo, seja um potencial de números, né? Exatamente. Então, e quando vocês receberam, assim, cada um teve um processo seletivo, né? De acordo, né? O Gabriel, dependendo da área que abre a vaga, tipo, a antiga membra que eu ocupei no lugar, a Ana Júlia, ela decidiu sair da equipe por questões dela e abriu a vaga para design. Então, eu entrei para design. Só que, como a minha vaga era para design, o processo seletivo vai ser para design. Então, o Gabriel, ele sempre adapta a seletiva dele dependendo do processo. Daí, tipo, perguntando pra Bia, que ela entrou pra engenharia, o processo seletivo dela foi... Pra engenharia não, amiga. Sim, não, mas seu processo foi. Ah, tá, se fosse. O processo dela foi. Tá. E quando cada um, então, entrou em um momento diferente aqui, né? Vocês foram se conhecendo, né? Na verdade, tem uma coisa meio curiosa que quando fizemos o processo seletivo, eu e a Bia estivemos juntos na primeira equipe, na primeira etapa do processo seletivo. A primeira etapa ela era em grupo e eu e o Luigi nós estávamos no mesmo grupo. Assim como a Malu e o Guilherme também. Então, a primeira etapa meio que fazia o grupo, o Gabriel, né? Tem que saber se a pessoa sabe trabalhar em grupo. Sim. E a gente se dedicou muito e a gente conseguiu passar para a segunda etapa. Legal. E quando vocês receberam a notícia, tipo assim, ó, porque são 6 apenas, né? São 6. E mais pessoas concorreram à vaga, né? E quando você recebe esse tipo de notícia, como é por dentro de vocês, assim? Eu queria que cada um falasse um pouquinho, assim. Eu e o Matheus, a gente tem uma história muito engraçada. Porque a gente não se falava. Eu só era amiga de quem ele tava ali na seletiva, era o Luigi. Eu conheci o Matheus de vista, mas nunca tinha falado com ele. E aí, ele foi um dos primeiros que o... Foi o primeiro. Foi o primeiro que o Gabriel chamou dentro da sala pra dar a notícia. Aí ele saiu da sala todo feliz e começou a olhar pra uma janela, só que a janela tava um pouco suja. E eu pensei, ele começou, que vista bonita, né? Só que a janela tava podre. E ele tava muito feliz. E o Gabriel tinha falado pra mim antes, pra ele, assim, não esboça muita reação. Não deu. Infelizmente não deu. Eu saí vermelha, eu saí tipo... Não deu pra Aí mim. ele entrou dentro do banheiro e começou a comemorar. Eu consegui ver porque a porta estava aberta. E aí eu olhei pra cara dele e perguntei, você entrou, né? Aí ele... Pra não estragar a surpresa. E assim se surgiu uma amizade. E foi engraçado porque o Gabriel entregou pra gente Um carrinho. feito em impressora 3D com um cartãozinho escrito Bem-vindo a Interlagos. Parabéns, entrou. E aí ele me deu o carrinho, só que eu não li. Aí eu olhei assim e eu perguntei, o que é isso, Gabriel? Aí ele assim, não, e aí ele pegou e olhou pra mim assim, ó, lê. É o mínimo, né? Aí eu aí depois eu pensei assim, nossa, ele já deve ter se arrependido. Talvez você não seja tão bom com números, com letras, com texto, né? Só com falas. Tudo bem, né? Bobices e traquinagem. Claro que isso é uma brincadeira, né? Como é o seu nome? Bia. A Bia. Outro fala aí que quando Bom, foi... O meu que foi mais recente, eu passei pela segunda etapa do processo seletivo, daí a terceira etapa ia ser a última. Daí o Gabriel me mandou um e-mail falando assim, ó, você passou pra terceira etapa, e era eu e mais 2 meninos que estavam competindo por essa vaga. E daí tá, daí pra terceira etapa, e era uma entrevista. E daí no dia seguinte eu tinha aula de manhã, e daí eu falei pros meninos assim, ó, ué, vocês passaram pra entrevista também? Daí eles assim, ó, não passamos, daí eu também. Não passei também. Daí eu falei, ué, mas porque eu tava esperando que ainda ter um outro processo seletivo. Tipo, ia ter mais uma prova. Não tinha. Era uma surpresa que o Gabriel e o Daniel tinham montado pra mim, achando que eu teria que passar mais por uma prova, pra eu só chegar lá na sala e eles me mostrarem, ó, você passou. E daí eu falei com os meninos, né? Daí eu cheguei nos meus amigos e falei assim, ó, gente, eu acho que eu passei no Interlagos, só que eu não sei. E daí todo mundo começou a comemorar. Você vai pro Japão. Não era Japão, era Singapura. E a gente não foi. Puseram Corta pra gente não ir. São Bento do Sul. São Bento do Sul nos aguarda. Mas Singapura não. Falando em não ir pra fora do país, Vai pesar. quando a gente ficou em 5º lugar no Nacional, a gente, tipo, achava que a gente ia pra algum... Como é que é? Pra Índia. Não, mas como é que é o nome? Off-season. Off-season. Que é, tipo,
competições nacionais de outros países chamam a gente pra participar. E aí o que tinham falado pra gente é que a gente ia pra Índia, só que a gente não queria. não gostamos muito da informação. E aí a gente começou a fazer piada, não sei o que, vamos pra Índia, esperando realmente algum convite. No fim, a gente não foi chamado pra Não nada. chegou. Nem pra Índia. Não. Aí a gente não vai pra lugar nenhum, No mesmo. final, Não, a gente vai pra São Bento do Sul. Também bem melhor que Singapura, Índia, Portugal. São Bento, Não, o PIB Eu de acho São que- Bento eu do acho Sul que deve ele dar de tem um 10 a 0 em talento. Singapura. Eu acho que ele tem um Ele talento. É o portador das não tão boas notícias. Mas ele tem um talento. Isso não deixa de ser Tá um vendo? talento. E você? O meu processo seletivo ele foi um pouquinho mais diferente. A gente era um grupo, era eu, a Ana Júlia, que tava no lugar da Cleo, e o Guilherme. Aí éramos 3 do primeiro grupo ali da primeira etapa. Aí a gente foi passando, o pobrezinho do Guilherme caiu na segunda? Na segunda etapa. Aí eu continuei, pensei, ó, me dei, vou entrar pra essa equipe aí. Não sabia nem o que fazia, mas eu queria muito entrar. Aí foi passando, chegou na parte da entrevista final. Aí eu fiquei lá, falei uns negocinhos. Teve uma parte, inclusive, que é o trauma da minha vida, que eu nunca vou perdoar o Gabriel por causa disso. Porque, assim, a vaga que tinha, ela era pra tu entrar na parte de empreendimentos. Que empreendimentos, aí o teste era tu fazer uma ligação pra uma suposta empresa grande pra pedir patrocínio pra equipe. Aí eu tava aqui, ó. Não passava nada, entendeu? Aí eu tava super nervosa. E aí tinha que fazer a ligação lá. Eu acho que eu fiz a voz mais fina de toda a minha vida naquela ligação. E aí, depois de uns meses, depois que eu já tinha entrado, que eu descobri que, na verdade, não era uma empresa. Ele tinha passado a fake pra gente, era uma pessoa lá da escola. Mas tudo bem, são coisas que a gente supera. Na minha era Trielle, doutora aqui. A Trielle, provavelmente. Eu precisava testar se eles tinham a habilidade de comunicação. O que eu espero de uma pessoa do patrocínio? Eu não tinha. Vai pegar o telefone e ligar pra empresa. Na verdade, você vai fazer Não, planilhas. eu já vi, eu quero humilhação. Exatamente. Basicamente. É isso que ele faz com a gente. A gente se humilha bastante. Aí- Mas assim, né, quando você desenvolve essa situação, eu quero só fazer uma vírgula aqui, ó. Entendam que quando vocês entraram, vocês praticamente adolescentes, né, e vocês, olha quantas habilidades cada um desenvolveu, né, eu tava aqui ouvindo, cada um de vocês desenvolveu espírito em equipe. Ouvi um falar ali que dorme, acorda, sonha, come junto, enjoa da pessoa, depois tem que aprender a desenjoar, né? Porque não tem outro rostinho, né? A não ser que você compre aquele cartazinho do Neymar, sei lá, do Cristiano Ronaldo, sei lá. Enfim, mas eu quero que vocês vejam que essa experiência que vocês estão passando e para quem vai participar de algum processo seletivo lá para frente, né? Porque assim como vocês vieram e estão no lugar de alguém, né? Outras pessoas vão ocupar o lugar de vocês, né? A gente espera que isso continue para sempre, assim, né? Que as pessoas possam desenvolver. Só que o momento de vocês é agora, né? Então vejam quantas habilidades vocês já desenvolveram, seja de comunicação, seja de paciência, seja de aprendizado da área do outro, né? Por exemplo, a Cleo falou assim, não, eu não me vejo na outra área, eu vejo com rede social e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Mas você sabe um pouquinho de engenharia, um pouquinho de design, um pouquinho de ligar lá pro fornecedor, você já viu ela fazendo talvez. Então cada um acaba pegando um pouco o desenvolvimento do colega. E isso, vocês não imaginam o quanto vai fazer de diferença na vida de vocês. Porque talvez vocês não trabalhem junto pro resto da vida. Hoje sim. Hoje vocês formam uma equipe. Mas lá na frente, não sei o nome dela lá. Maria Luísa. A Maria Luísa. Pode ser que a Maria Luísa lá na frente possa precisar ligar para um fornecedor da empresa dela e negociar alguma coisa. Entendam que negociar, a gente vai ter que negociar a vida todinha. É a parte mais difícil. Fala uma profissão aí na cabeça de vocês que vocês acham que não vai precisar vender alguma coisa. Eu não faço ideia, só sei que nessa competição a gente tem que saber muito bem vender o nosso peixe. Muito. É isso que eu falo. Em todas as áreas, porque a gente precisa arranjar apoiadores e pessoas que entendem mais a nossa área. Tipo, agora os meninos eles estão trabalhando, eles estão tentando entrar em contato com empresas para a pintura do carro. A Bia já está tentando entrar em contato com médicos que são fonoaudiólogos para conseguir ajuda no projeto social. Então, Aí eu tenho que chegar e convencer. Não, porque
é muito bom e tem muito futuro. E se você não topar isso aqui, amiga, tá perdendo uma baita horrores. oportunidade. Uma oportunidade da sua vida. avisa. Assim, ó. Eu também preciso entrar em contato com pessoas que já entendem mais de marketing e design que eu, para saber a experiência delas. Porque, querendo ou não, a gente só é adolescente, então a gente tá começando nessas áreas. E daí, em todas as áreas, a gente tem que procurar apoiadores e pessoas que entendem mais da nossa área, para conseguir aprender cada vez mais. Eu digo para vocês, aproveitem o quanto vocês não têm uma pressão ainda maior na cabeça de vocês. Já existe uma certa pressão, porém, existe a pressão da vida adulta que é um pouco mais. E quais de vocês serão os próximos a sair desse projeto? Eu e o Guilherme. Certo. E como é sair desse projeto estando nele há um bom tempo? Cara, acaba virando parte da rotina. A gente dorme pensando em A-Film Schools, a gente acorda pensando em A-Film Schools, a gente passa por um outdoor na rua, a gente pensa em A-Film Schools. Então, é um negócio que tá muito na nossa rotina. É difícil sair depois que tu entra, tanto que depois algumas pessoas que se formam, Daniel pode falar, ele se formou, só que ele virou juiz da competição. Então, pra tu sair desse mundo, é muito difícil. É uma quebra de rotina que tu tem, porque tu tá vivendo pra aquilo 24 horas do teu dia, então eu já tô tentando entrar nisso aí, que eu vou sair, mas é complicado. Não, por favor, eu preciso de você. Por enquanto. E tem 2 que são... É o primeiro projeto? Não. Só o da Cleo. A Cleo é a primeira temporada. Vocês 2 são o segundo? Não, Segundo ano? os 3 são a segunda temporada e eu e ela somos o terceiro. Ah, tá. E os 2 são o primeiro? Esses 3 são o segundo, a gente é o terceiro e ela é o primeiro. Ah, tá. Bom, então quem vai conduzir a próxima equipe possivelmente será ela, né? Porque esse ano eu entrei sozinha, daí, querendo ou não, todos eles vão se formar e eu vou estar no terceiro ano, com alunos novos que vão passar pelo processo seletivo e entrar na equipe. É um desafio bastante grande, né? E alguém de vocês já pensou em desenvolver algo de profissão baseado no que vocês estão fazendo? Agora é a hora de falar. Eu até falei para os juízes, inclusive, que eu sou da área de projeto social. E aí, trabalhando ano passado com as pessoas com deficiência visual, eu descobri que eu me encaixo na área da saúde. Só que eu não queria ser médica. De jeito nenhum. Não quero fazer medicina, nem enfermagem, nem nada do tipo. E aí eu comecei a procurar profissões na área da saúde que tivesse comunicação, enfim, porque uma frase que eu carrego comigo é que toda pessoa tem direito à comunicação, independente de tudo, assim. Ela tem direito a se comunicar, porque sim, porque na minha cabeça faz sentido. Eu acho que não é de todo mundo. E aí eu descobri o meu amor pela fonoaudiologia, então eu descobri a faculdade que eu pretendo fazer no futuro, através do projeto social. Tá. E mais alguém? Eu acredito que eu ingressaria em engenharia mecânica. Eu, desde pequeno, já gosto realmente de Fórmula 1, carro, etc. Então, já ter algo aqui dentro da equipe que me faça ser próximo de algo parecido, né, com a Fórmula 1, me faz querer tá mais próximo ainda do que eu posso estar agora. Então, tá mais próximo do automobilismo no geral. Pode ser fazendo um carro, pode estar fazendo um motor, alguma coisa assim, mas principalmente participando de parte de aerodinâmica, e sim, realmente estar participando de algum campeonato, alguma competição, alguma corrida. Acho que é um grande sonho. Acho que é uma parte muito Nem que legal. seja segurando um guarda-sol lá. Aí eu prefiro... O gandula catando asfalto. Aí o guarda-sol só se eu estiver assistindo a corrida. Calma, pai. Uma coisa bem interessante da competição é que, principalmente, claro, para todos que adquirem um grande conhecimento, porque trabalham com as áreas, só que, por exemplo, para mim e para o Luigi, que somos engenheiros, se a gente passa para a etapa mundial e consegue ter um bom desempenho, tem uma equipe que é a Williams, da Fórmula 1, que eles têm um programa de estudo que eles chamam estudantes para ir fazer tipo um curso com eles e possivelmente virar um engenheiro da Fórmula 1 de fato, da equipe. Então, para engenharia principalmente, eu acho que tem um direcionamento mais prático de acontecer. Só mais que, direto, né? Mais direto. Entendo. Só que para todo mundo funciona por causa do conhecimento. Por exemplo, a Malu faz gestão e tá buscando, como que é o nome do curso mesmo? Eu quero fazer ou engenharia de produção ou administração, que vai seguir basicamente o que eu já tô fazendo aqui. Eu descobri que, infelizmente, eu gosto. Mas acontece. Tá. Certo? Bom, no SESI eles têm 3 turmas.
A primeira é STEAM, que é o ensino médio normal. A segunda é designer. E a terceira é TI. Eu optei por fazer TI. Só que eu não me imaginava em designer, por isso que eu preferi essa turma. Só que com a vaga na equipe, eu descobri que é muito legal. E que qualquer empresa, ela precisa de uma identidade visual, para as pessoas conseguirem reconhecer ela. E daí, como eu sou nova na equipe, eu ainda não me imagino com nenhum emprego, porque eu ainda estou em processo de aprendizado. Só que talvez no futuro eu possa pensar em trabalhar nisso também. Legal. Ah, Esse tá. rapaz, você. Eu não quero seguir nada que eu faço aqui. Eu sou um caso à parte. Assim. Introsa. Eu quero fazer Ok. psicologia. Você quer fazer o quê? Psicologia. Psicologia. Tá. O que te levou a pensar nisso? A conviver com eles, né? É que eu comecei a conviver com um bando de loucos, É que a aí eu gente quero é tão entender a cabeça deles. Quando eu comecei a conviver com eles, eu precisei de. Entendi. A gente precisa de terapia. Sim. Eu sou o melhor. Eu sou tipo rei. Dos loucos. Sim. Ótimo. Sim, ok, vocês são os louquinhos. Veja Não. só. Veja a oportunidade. Vocês têm contato direto com as pessoas da Fórmula 1? Quem dera. Seria muito bom. Era um sonho. Tá. Charles Leclerc, se tiver feito esse vídeo, você mora aqui dentro. Veja só, por que eu fiz a pergunta a respeito de continuar nisso, né? Vocês já pensaram em como alcançar essas pessoas, em conversar com essas pessoas? Porque o engenheiro, ele não cai do céu assim, né? Tem um curso que você falou que vai fazer, que eles oferecem e tal. Mas, a ideia era desenvolver um primeiro contato, como que faz e vai andando, entende? Então, assim, como eu vou... Ele quer ser psicólogo, vamos voltar para ele, já que ele mirou nessa situação. Ser psicólogo, você precisa começar a querer e entender, porque ele já desenvolveu algo, ele já viu um psicólogo trabalhando, uma psicóloga, já leu um Freud da vida, um Jung, então... alguma coisa te trouxe para isso, entende? Então, assim, qual que é o caminho disso? É construir um caminhar. Como que eu vou chegar nessa pessoa? Como que aquelas pessoas que estão inseridas lá, qual foi o caminho que elas tiveram? Entende? Então, se vocês têm uma meta, um caminho para seguir, a ideia é o quê? Fazer um planejamento assim como vocês fazem um planejamento para o carro. Entende? Então, assim, claro que hoje vocês focam nisso. Mas eu, com um pouquinho mais de experiência, vocês estão vivendo este mundo. Então, a ideia é sempre o quê? Como eu vou continuar nisso? Como eu vou construir esse caminho? Entende? Então, não sei se eu estou sendo muito avançado, mas muitas vezes a gente vai passar por aqui. E se você, como engenheiro, quer continuar nisso, o que eu posso produzir? Para quem eu devo apresentar o que eu penso? Porque é assim que faz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha profissão. Eu sou optometrista. A maioria de vocês não sabe o que é isso. E vocês usam um produto que eu faço. Eu sou um cara que faz exame de visão. No Brasil existem duas profissões, optometrista e oftalmologista. No mundo inteiro, todo mundo passa pelo optometrista primeiro. Depois vai para o oftalmologista. É assim no mundo inteiro. Como que eu me tornei optometrista? Olhando alguém sendo optometrista. Fala, meu Deus, o cara entra para aquela salinha lá e o cara sai com uma receita mágica que ele faz o cara enxergar. Puta, isso é muito louco. É isso que eu quero. Comecei a universidade com 38. Pô, cara, começou tarde. O meu objetivo era 100 anos começar, né? Comecei cedo. Então, o que eu quero que vocês, aqui na cabeça de vocês, façam um plano. Adriano, mas é muito longe eu falar com alguém da Fórmula 1. Como vocês acham que o Cristiano Ronaldo joga o que ele joga? Dormindo e acordando e, sei lá, não construindo nenhum caminho? Não, né? Vocês são bons no que vocês fazem. Eu vou dizer pra vocês de novo. Se alguém nunca disse isso pra vocês, vocês são ótimos no que vocês fazem. Por quê? Vocês estão aqui, são vocês, não são outras pessoas. Vocês foram selecionados, vocês deixaram colegas para trás, vocês têm mérito de estar aqui. Vocês competiram com outras pessoas. E o que impede vocês de ir para frente? Duvido que vocês lá com, sei lá,
8ª série, 7ª série, vocês pensavam nisso. Pensavam? Não, definitivamente não. E hoje vocês estão aqui, não estão? Então, a vida é uma caixinha de surpresa. Então, vocês precisam sair, que eu plante uma pequena sementinha na cabeça de vocês. Plano, direção, como eu vou fazer administração. Em que área da administração eu vou trabalhar? Ó, muitas áreas. Você vai focar numa. Redes sociais. Qual é a próxima rede social que vai existir? Porque agora você trabalha com alguma, né? Você é pacote integrante do Instagram, do Facebook. Que tal você lançar uma rede social? Já pensou nisso? Não, mas cada pessoa aqui, eu acho que ela acaba pensando muito na sua área e aprendendo com o tempo. Perfeito. Mark Zuckerberg, como que ele fez para fazer uma rede social? Você já pesquisou isso? Como era? Bill Gates, como ele lançou um computador? Vocês são jovens. Vocês aqui, ó. A vida vai dar tanta pressão em vocês que não vai dar tempo de pensar. Agora é o momento. Agora é o momento. Vocês como engenheiros, poxa, será que eu sei lançar isso aqui eu sei funcionar. Será que eu sei fazer outras coisas? Será que eu consigo fazer outras coisas? Entende? Então assim, ó, a cabeça de vocês precisam expandir isso. Às vezes eu vou falar pra vocês, muito parecido. Eu fazia parte de um CTG. Alguns de vocês não sabem o que é, mas eu fazia parte de uma invernada artística. Então a gente ia treinar muito, sapateio, muita coisa. Eu vivi aquilo ali 10 anos da minha vida, certo? A gente tinha que criar sapateio, a gente tinha que participar de concurso, era uma pressão enorme, era estadual, era nacional, Então, o que eu falo pra vocês, ninguém precisa ser gênio, você só precisa treinar. Vocês já têm talento, vocês estão aqui porque vocês têm talento. Vocês venceram alguns opositores, né? Talvez outros teriam mais talento, mas esforço foi de vocês. Esforço foi de vocês, entende? Então, quero dizer para vocês assim, ó, continuem mirando aonde vocês querem chegar, mas tenham um plano. Não dá para dormir assim, amanhã acordei psicólogo. Não, né? Como é que é? Como que você vai se tornar um psicólogo? Conta aí pros teus colegas. Qual é o caminho que você tem para chegar lá? Faculdade, né? O que mais? Estágio. Depois do estágio a gente Qual é a parte mais importante da sua psicologia? Você vê que isso aí é o caminho. Mas qual é o objetivo? Como é o seu nome? Matheus. Do Matheus. Qual é o objetivo do Matheus fazer psicologia? Eu já tive experiências pessoais minhas há um tempo atrás não muito legais e eu vejo que eu quero ajudar as pessoas assim como me ajudaram. Eu digo que a psicologia, a terapia e terapeutas salvaram a minha vida e eu quero poder proporcionar isso para as pessoas também, porque eu acho que hoje em dia tá sendo mais valorizado, bem mais valorizado, mas era uma coisa que antigamente, talvez até na sua época assim, de jovem, era uma coisa que não era bem vista, né? Era uma coisa que quem fazia terapia era louco, era uma pessoa que não ia ter futuro, não, sabe? Uma pessoa louquinha. E hoje em dia não. Desculpa. Sim, entendo. E hoje em dia não. Hoje em dia é algo que as pessoas estão cada vez mais fazendo e vendo que realmente é necessário, é importante. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da física. Vejam só, o caminho é faculdade, estágio, estudar, mas o objetivo, cuidar das pessoas. Os engenheiros aqui, você também é engenheiro, tá? Qual é o caminho? Construir, fazer o carro, ou seja, qualquer outra ferramenta, mas o objetivo é melhorar o desempenho. Sempre. Exatamente. Porque eu falei de rede social. Rede social, você está inserida na rede social, entende? Mas como eu faço para viralizar um produto? Como eu faço para viralizar um vídeo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir a trend do momento ou eu posso produzir uma nova trend? Você já parou para pensar nisso? É isso que precisa fazer no seu... Quer dizer, acho eu, né? Eu não sou da sua área.
Sou da saúde. Ela quer ser da saúde lá. Mas enfim, nós todos temos que traçar um plano, de um caminho para a gente chegar num objetivo diferente do plano. Ficou muito sério agora, né? Não, vamos voltar antes. E quando que é a próxima competição de vocês? Finalzinho de novembro, metade pro final de novembro. Nacional? Regional. Regional disputam-se... De Santa Catarina. Ah, tá, ok. Tipo estadual, assim. Uhum. Tá. Depois, são quantas equipes no estadual? 10, Da nossa 11, competição é de umas 9 a 11, mais ou menos. Vocês são de qual empresa patrocinada? Qual equipe? Desculpe. O nome da nossa equipe? Interlagos, É. tá, ok. Quais outras equipes que fazem a competição de vocês? Tem várias. É que assim, o Festival SES de Robótica, ele tem algumas modalidades. A nossa é a STEM Racing, que a gente faz os carros de Fórmula 1. Só para eu explicar para quem vai ver depois isso. Vocês, é a robótica competindo com outra robótica? Não. Mais ou menos. É que nessa Explica competição... o início para nós, Tá. porque eu sou leigo e as pessoas que vão assistir também são. Tá. A gente tem o Festival SES de Robótica, que é o que vai ter a robótica ali do Brasil, das escolas SESI no Brasil. A nossa modalidade, ela é STEM Racing, que é quem faz os carrinhos de competição. A gente compete contra outras equipes que fazem o mesmo projeto que a gente, basicamente. Então, sei lá, o nosso carro, ele tem um tempo mais rápido do que os outros, o nosso carro é mais top. Se o nosso portfólio pode estar um pouquinho pior do que o outro vai ter um portfólio melhor. Só que é a soma dessas pontuações que vai definir a tua colocação geral, que é o que vai te levar ou não para o Mundial, por exemplo. Então, nesse Festival SES também tem outras modalidades, que é FTC, FRC, coisa de Lego, que aí são coisa à parte que a gente não trabalha, não mexe, não convive. A gente convive, mas não trabalha com eles. E nosso campeonato, a gente compete contra essas outras equipes para conseguir nossa tão sonhada vaga no Mundial. Ok. Passamos essa fase do estadual. Competiremos no nacional. Uhum. Certo. Quantas equipes? Em média, vai de umas 40, 50 mais ou menos. Esse ano foi 44 e ano passado foram 48. 48. Dentro Esse desse ano teve projeto equipe do que- carro. Isso, Não, só na não nossa conseguiu ir. modalidade. Ok. Na Não sei. FLL, Acho por que tem. exemplo, que eu acho que é a Passamos modalidade com mais 47, eu acho. equipes, se eu não me engano, tinha mais 100 e poucas, né, no último nacional. São bastante equipes e o número de vagas, claro que depende da modalidade, é muito Minúsculo. pouco, né? Na nossa, no caso, é geralmente entre 2 a 3 vagas, às vezes acontece de liberar mais alguma. E nas outras competições eu acredito que seja um número bem parecido. Tá. E passamos essa fase do nacional. Do nacional, só um ganha. Aquele lá que vai pro Mundial. Consegue ficar em primeiro lugar, só que Isso. geralmente primeiro, segundo e terceiro passam pro Mundial. Esse ano foi até 4 e a gente ficou em quinto. Tá. Bom, você falou nesse assunto, então eu quero explorar um pouquinho mais esse. Ai. O que aconteceu que vocês ficaram em quinto? A gente conseguiu empatar com o quarto lugar, A nossa pontuação era a mesma. literalmente a mesma, só que aí um critério de desempate era um tempo do carro. Porque a gente tem os disparos do carro, que eles acontecem em 2 pistas. Então um carro vai disparar de um lado, outro carro vai disparar do outro lado. E aí teve um tempo desse carro deles, não foi na mesma corrida, mas teve um tempo de corrida deles que o carro foi, sei lá, milésimos de segundo mais rápido que o nosso. E aí esse foi o critério de desempate e a gente acabou ficando uma posição abaixo. Por mais que o nosso carro seja o mais rápido do Brasil, O né? mais rápido é seja o tirado mais na veloz. média. A média do tempo tem que Sim. ser consistente. Então, pra ele ter uma média boa, ele vai ser o carro mais veloz. Só que o deles fez um tempinho mais rápido que o nosso e aí É, levou o foi critério. uns 30 e poucos milésimos, se eu não me engano. Porque o nosso tempo mais rápido foi 1 segundo 179 e o deles foi uns 149. O que precisa fazer para melhorar? Então, é questão de... Porque nós ficamos... Eu vou me colocar na equipe. Uhum. Porque nós ficamos em quinto, né? Em quinto, seja em critérios, não em velocidade. Em velocidade é o mais rápido. Mas o que precisa ser desenvolvido para que a gente consiga o primeiro lugar? Então, tem as equipes até o 10º colocado, mais ou menos, estão num nível bem semelhante atualmente. E tem uma pouquíssima variação de um colocado para o outro. Então, geralmente no detalhe, e são vários juízes de cada área, e eles primeiro se juntam com as áreas para definir as notas de cada parte da rubrica, né, cada tópico. Só que, por exemplo, às vezes uma equipe conseguiu uma colaboração ou uma inovação, que é um fator muito importante na nossa competição.
é muito relevante e aí ela precisa que a nota dela seja maximizada ou um pouco maior nas outras e que a das outras equipes seja abaixada para deixar tudo regulado. Então eles fazem esse equilíbrio além do desempenho do carro, né? Ele faz parte da pontuação também, só que a grande maioria do projeto inteiro está nos portfólios. O importante pra gente é conseguir fazer o básico bem feito. Porque se tu não tiver o básico bem feito, tu não tem nada, basicamente. A gente já chegou em primeiro lugar? No nacional, não. Mas máximo no foi regional... quarto. No regional, nós somos os primeiros há 3 anos. Ok. E no nacional, a gente... vocês já identificaram o que precisa melhorar. Esta equipe já identificou no portfólio, no carro, na velocidade. Sim. Já o feedback identificaram. ajuda demais a gente a estar conseguindo melhorar, porque eles atingem exatamente a área em que está abaixo do nível. Eles deixam comentários específicos do que precisa melhorar. E a gente trabalha em cima disso. Ok. E depois, Mundial. Mundial, quantas equipes aproximadamente? O último Mundial foram 83 equipes. Nós nunca participamos do Mundial. Não. Ok. Então, esse podcast ainda não participamos do Mundial. Ainda. Espero que no próximo a gente... Batemos na trave 2 vezes. Duas Na vezes. próxima vai. Quando vai ser o regional? Em novembro. Novembro. E o nacional? Março. Março. E o mundial? Entre setembro e outubro. Do próximo ano. Do próximo ano. Ok. Mas vai ter o desse ano também, que A vai acontecer curiosidade daqui a um é que tempinho. o Mundial sempre acontece pelo menos 1 ou 2 semanas antes de ter uma corrida oficial da Fórmula 1. Então, quando acontece em Singapura, é antes de começar uma corrida da Fórmula 1 em Singapura. Por exemplo, muitas equipes acabam conhecendo, a competição leva as equipes da competição para conhecer boxes, poder falar tá falando com o mecânico, falar com o engenheiro. E até mesmo quem ficar em primeiro colocado lá no Mundial ganha ingressos para ficar vendo a corrida inteira. Tá vendo como eu falei antes lá de conversar com a Fórmula 1? O que a gente precisa fazer para que vocês falem com eles? Melhorar, ganhar, se esforçar. Se às 24 horas vocês já pensam nisso, tá precisando colocar mais tempo nisso, hein? Enfim, o último Mundial, quem foi o campeão? Foi uma equipe da Austrália. E vocês observaram o que eles tinham de bom, portfólio e essas coisas? Então, os O que vocês... Só uma vírgulazinha. O que vocês viram de diferente de vocês para os campeões mundiais, assim, que... Puxa, a gente não pensou nisso, por quê? É muito difícil saber esse tipo de conteúdo porque os portfólios são individuais. A gente não tem acesso ao portfólio de outras equipes, a não ser que eles queiram que a gente tenha acesso. Então vai muito do teu esforço pessoal de conseguir analisar nas entrelinhas, digamos, para entender o que a gente pode fazer diferente do que eles fizeram, que a gente poderia fazer, porque é bem privado, digamos. Mesmo que eles sejam os campeões, eles não podem apresentar um portfólio. Eles podem, mas geralmente não acontece. Não é algo muito benéfico para a equipe. Caso ela queira continuar. Tem equipes já que conseguiram... Tem uma equipe que ficou em primeiro em 2022, que eles postaram o portfólio todo deles, todos os portfólios deles, só que a equipe encerrou. Então, pra eles faz sentido postar. Já tem. Pegando aquele portfólio, pegando o de vocês, o de vocês é superior ao deles? O nível da competição ele vai aumentando conforme vai passando os anos. Então, podemos dizer que sim. E de 3 anos pra cá mudou Muita coisa. Todo ano fica mais difícil porque as equipes evoluem muito. O nível sobe bastante. Esse ano, então, ano passado, a gente teve praticamente 4 equipes, que foi o top 4, o top 5, se eu não me engano, que conseguiu 800, acima de 800 na pontuação. Já esse ano foi o top 10, entendeu? Então já vai subindo o nível. É mais complicado tu conseguir ficar no topo. E a gente tá fazendo um bom trabalho, pelo menos na minha visão. Só pra gente ter uma noção disso que ela falou do top 4 do ano passado, a gente ficou em 4º lugar com 840 pontos, mais ou menos, quase isso. De uma competição de 1000. Certeza. De 1000 pontos. E as outras, e do 4º lugar ao primeiro tinha, se não me engano, 40 pontos de variação. Então eram pouquinhas coisas que faziam mudar. No ano passado a gente não foi por 14 pontos. E esse ano 0. Quantos critérios são avaliados?
10, 20, 30? Muitos. Quanto é muitos pra você? É que é um pouquinho de cada equipe. Se a gente for somar tudo, Cada área. Não, por de cada exemplo, área, é. Por exemplo, ó, eu vou pegar vocês aqui e eu vou marcar uma pontuação de cada integrante, ou, na verdade não é de cada integrante, mas é de cada área que vocês fazem. Então, de uma certa forma é de cada integrante. Mas eu preciso ter um número X de avaliação, porque são infindáveis avaliações e infindáveis notas. Mas, tipo, vocês têm, sei lá, 100 critérios? São muitos. Pelo menos na engenharia, a gente tem 3 portfólios que a gente fala tem que dos entregar. pontos. Mais fácil falar dos pontos. Pode ser. É porque nos portfólios a gente tem, mais ou menos, juntando todos, de 8 a 10 tópicos por portfólio, e aí todos eles podem valer até 20, ou com exceção de gestão de projeto, que a pontuação é um pouquinho diferente. E isso para os portfólios. Para o carro tem pontuação das corridas de reação, que são os disparos iniciais para classificar para o mata-mata. Quantos disparos? São 8 corridas, e aí os carros é uma pista reta, né, de 20 metros, tem um carro aqui de uma equipe e da outra, só que elas não estão necessariamente indo uma contra a outra, porque essas corridas são só classificatórias para o mata-mata. E aí essas corridas, que varia também do desempenho do carro, chegam a uns 200 pontos, se eu não me engano, e mais o mata-mata, que daí a cada etapa que tu vai passando, tu ganha 6 pontos. Entendi. Basicamente, a gente tem uma rubrica para cada área. E aí, dentro dessa rubrica, tem alguns quadradinhos, digamos, que vão pedir coisas específicas. Então, no meu portfólio, por exemplo, ele vai pedir em um quadradinho uma reunião de kickoff, que vai ser a reunião para começar a temporada. Ele vai pedir um documento que é feito nessa kickoff. Ele vai pedir um gráfico que vai definir como vai ser o cronograma. Então, são várias coisinhas pequenas que fazem parte de uma maior que vão te dar uma pontuação. Então, baseado em quantas coisas tu preencheu aqui, tu vai ganhar, sei lá, de 0 a 20 pontos. Ou, dependendo do quanto tu fez, ou da qualidade que tu fez no de baixo, tu vai ganhar de 0 a 10. Então, ele vai avaliando cada coisinha dessa pra dar uma pontuação em cada quadrante, e cada quadrante vai somar pra uma pontuação final da área. Aí, além da área, tem a soma total da equipe. Então, são minúsculas coisas, várias coisinhas. Vamos falar da tua área. Tua área é Gestão. investimento, é dinheiro. Um pouquinho também. Conta isso? O quê? Por exemplo, assim, você está participando de uma equipe e outra equipe. Vamos lá. Você conseguiu, sei lá, falar um número surreal, sei lá, R$2.000. Tá? Eu sei que talvez mais, talvez menos, ou sei lá, enfim, botar esse número. Vocês conseguiram R$2.000. A outra equipe conseguiu R$2.000 Isso conta? Não, o valor não. É muito da forma como tu consegue chegar na empresa que tu tá abordando, por exemplo. Então, é da tua técnica. Por exemplo, a gente tem uma forma de abordar empresas que é mais efetiva ou que faz mais sentido do que outra equipe. Pode ser que a gente tenha conseguido menos dinheiro da nossa forma, só que ela se provou mais efetiva do que outra equipe que só foi atirando pra todo lado e conseguiu de uma forma sem ter um padrão. Entende? Então, é muito da abordagem que tu tem, muito da estratégia que tu usa. E como eles avaliam isso? Ah, mas aí eu não sei. É que nós não somos juízes, não tem muito como a gente saber e também Mas pensar vocês, como eles. Vocês têm um juiz aqui. Mas ele não é juiz de todas as áreas. Ok. É. Tá, ok. Vamos lá. Vamos falar das outras áreas também, então. Na engenharia, o que mais conta na engenharia? Eu sei que é uma somatória. Mas, como engenheiro, vocês se baseiam o quê? Mais na velocidade, na aerodinâmica? Como vocês, como engenheiros, conseguem melhorar isso que vocês já têm? No nosso portfólio, a gente trabalha inicialmente com o fluxo de trabalho do nosso carro, então como a gente desenvolve ele, com os conceitos de física que a gente aplica nele, que o Luigi é quem cuida disso. O Luigi cuida da manufatura, eu cuido da modelagem 3D e da aerodinâmica. Perfeito. Cada um tem a especialização. Ótimo. Aí a gente divide basicamente o portfólio na metade e para cada, e aí a gente desenvolve esses conceitos. Por exemplo, na manufatura, esse carro a gente utiliza um pouco de impressora 3D e fresadora CNC, que a gente recebe um bloco oficial da competição e a gente vai desgastando ele até chegar no modelo do corpo, que é só aquela parte branca ali do carro. Perfeito. As rodas a gente também faz usinada e as partes coloridas são impressas em 3D. Tudo isso a gente documenta no portfólio, né? A gente pode especificar tolerância de impressora, o quão exato a peça conseguiu ser replicada, né, do 3D para o real.
a gente também coloca... a gente faz o teste de aerodinâmica e a gente coloca os dados que a gente conseguiu adquirir. Que nesse teste a gente tem que tentar simular o máximo possível, deixar o mais parecido com a situação do carro na pista. Que é assim que a gente vai saber o desempenho dele. Então, acho que é isso. O que tu acha mais importante dentro da tua área? É que eu acho, não só dentro da área de engenharia, mas no geral, que o processo é muito mais importante do que só o resultado. Sim. No geral, assim. Então, tudo, como o Guilherme está falando, a gente documenta todo o processo do carro. Por mais que às vezes o nosso carro não foi o mais rápido, nossos estudos se demonstraram ser muito mais eficazes, muito mais eficientes do que de outra equipe que só copiou um carro. Então a gente criou um carro do zero, fez todo o estudo certinho, só que no final ele não ficou tão bom. Mas querendo ou não, pode ser só um teste. É bastante importante falar, por exemplo, o que a gente testou, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente aprendeu com isso, como é que a gente melhorou baseado no erro anterior. Então, vai muito das lições aprendidas, dos baques, do tapa na cara que a gente leva durante o campeonato, durante a competição. E vocês já pensaram que... Veja só, eu tô viajando aqui na maionese, mas eu vou pensar de uma forma disruptiva aqui. Veja só, vocês são uma equipe, existem inúmeras outras equipes. A Fórmula 1 aproveita o que vocês fazem? Vocês já pensaram que eles podem estar aproveitando o que vocês fazem? Eu acho que a competição é criada para dar uma favorecida na Fórmula 1 futuramente, Claro. pelo menos na parte de engenharia. Só que eu, pelo menos, ainda não vi exatamente e diretamente uma influência nossa na Fórmula 1. Só que, ao contrário, sempre existe, né? A influência da Fórmula 1 sempre está na nossa competição. E essa parte da gente deles conseguir trazer futuros engenheiros para eles, pode ainda assim dar uma influência dentro da competição deles. Então, alguma coisa que a gente aprendeu aqui, algum teste físico, algum conceito, ainda pode ser realmente aplicado na Fórmula 1. Só que a gente utiliza demais já o que já está na Fórmula 1. Por isso que eu falo assim, ó, por que a gente tem que ser disruptivo, pensar diferente? Porque aqui nesse momento vocês estão replicando algo, né? Vocês estão replicando algo. Por que as outras equipes não mostram o portfólio? Porque eles já são vencedores. Então, alguma coisa, com certeza, seja a forma de pensar, seja a maneira de construir, né? Alguma coisa, acreditem, a Fórmula 1 não gasta em vão. Acreditem. A influência de vocês, da Fórmula 1 para vocês, foi o que você disse. Construir novos engenheiros. Porque existem outros engenheiros lá que vão abandonar o barco. E a partir do momento que aquele abandonar o barco, outro tem que assumir. Porque quantos anos existem a Fórmula 1? 75 anos. 75 anos. Você acha que é o mesmo engenheiro que começou lá? É isso que eu tô falando. Ele tá bem velho. E o conhecimento dele tá muito grande. Então não é à toa que a gente vê vários velhos lá, né? E os outros que nem estão mais lá. Então, a gente pode pensar sim que a Fórmula 1 quer aproveitar o projeto de vocês. Só tá faltando, às vezes, mais. Pensar mais, bolar coisas novas. Vocês falaram que vocês recebem um bloco. Esse bloco é um quadrado, esse bloco é um retangular. E aí você faz o corpo do carro com isso. Isso. As rodas são vocês que produzem. E o colorido também ali, você falou, né? É tudo a gente que produz, na verdade. Tá. Sim, vocês só recebem Modelo. a peça. É, lá, o modelo. Né? Uhum. Do que é feita aquela peça? O corpo é poliuretano, que é um material semelhante a uma espuma, só que bem densa. Aí a gente aplica ele no carro, só que a gente coloca a tinta automotiva por cima, né? Então por isso que não dá de ver. Mas ele tem uma tonalidade de um verde bem claro. Ele Não tem exatamente Ok, não, tá tudo certo, tá tudo certo com o carro. Ele é um branco esverdeado. Assim, Neon? Tá. Viajou? Vocês já produziram de outros materiais esses Não pode. carros? Então,
O corpo, especificamente, a gente não pode mudar o material. Não para competição. Não. Vocês nunca fizeram de outro material. Não, porque Não. a gente tem que seguir o regulamento que a competição dá pra nós. Então, o regulamento restringe muita coisa. E a questão já da competição dar o bloco pra nós já é algo que mantém Já é pra igualdade. Sim, todas sim, as sim, equipes sim, fazerem sim. o É carro igual. Isonomia. Todo mundo competir com a mesma situação, só mudar pensamento. Ok. Exatamente. Porém, eu penso um pouquinho mais adiante. Fora esse tipo... Por quê? O que eu quero fazer? Quero que vocês aproveitem essa construção, fora a Fórmula 1. Vocês já pensaram em produzir um campeonato de outras coisas? Vocês que produzem isso? Porque hoje vocês são parte integrante de um campeonato, né? Então, assim, existem outras pessoas que gostam disso também, possivelmente. Entende? Então, assim, porque daqui a pouco vão sair pessoas daqui desse... E vocês vão pensar Fórmula 1 de novo nisso, e vocês vão ter isso no sangue de vocês. Entende? Então, assim, claro que agora vocês estão focados nisso. Mas vocês poderiam fazer inúmeras outras coisas, porque o conhecimento que vocês adquiriram nisso, vocês não vão... deixa eu pôr na gaveta aqui, agora vamos falar de psicologia, vamos falar de outras coisas. Entende? Então, acho que vocês podem mais do que só replicar. Eu acho que isso se encaixa um pouco da parte da inovação. Tópico sensível. Uma coisa muito importante dessa competição é justamente a questão da inovação, de tu conseguir pensar fora da caixinha. E é exatamente onde a gente tá batendo na trave toda santa vez. Porque falta criatividade nessa equipe. Não falta criatividade, mas falta ir além. Colocar a criatividade em prática. Um grande problema é a gente ter uma ideia mirabolante muito louca Isso. e quando a gente chega pra ver o regulamento, acabou, porque vai estar fora do regulamento e a gente não quer perder ponto e ficar mais atrás. Isso é uma coisa, inclusive, que uma juíza fala bastante pra gente, que ela tá sendo nossa juíza há alguns anos já, e ela sempre fala a mesma coisa quando a gente vai falar sobre isso com ela. No pós-competição, tentando passar a mão na nossa ferida. Falta isso aqui pra gente conseguir ir além, que é justamente a parte da inovação. A gente tem ideia, só que a gente pensa muito dentro da caixinha, a gente quer seguir muito como é regradinho e tem um pouco de medo de conseguir... de tentar coisas além e acabar errando. Então, Tá. Tu quer falar, Guilherme, tu quer falar do negócio da asa? Já que não vai ser usado? É uma ideia meio louca. Então, o mundo é feito de ideias loucas. A A diferença entre um gênio e um louco, você sabe qual é? O louco ainda não foi aprovado pela Resultado. sociedade para ser um gênio. Resultado. Ah, tá. Resultado. É que o louco é o A Luigi. diferença entre um gênio e um louco é o resultado. O louco é ele. Até tempos atrás, um foguete dava ré. Não. Hoje dá? Dá? Com certeza. Ô, louco! O primeiro trilionário fez Dá. ele dar ré. Que Ele loucura. era chamado de louco. Certo? E aí ele teve resultado nisso. Né? Ele foi, teve resultado. Mas enfim. É que para essa temporada a gente teve uma ideia meio bem fora da caixa, que até um momento a gente achou que estava dentro do regulamento, que era fazer um aerofólio embaixo do carro. Certo. Em vez de o aerofólio, que é essa pecinha aqui, Aham. ficar aqui em cima, ela vinha aqui embaixo. Certo. Porque aparentemente no regulamento não falava sobre o aerofólio estar em cima ou embaixo. Só Ele que fala. Vamos Ok. descobrir depois certinho. Tá. Ele fala. O Guilherme pode falar um Que pouco eles mais leram disso. as letrinhas miúdas. Porque existe diversos tipos de regra e a regra de localização do aerofólio, ele é um componente que tu pode usar peças do corpo. No nosso carro a gente não aplica, mas, por exemplo, se a gente quisesse colocar mais uma parte aqui do corpo atrás da roda, é permitido. Só que aí tem equipes que colocam esse componente até embaixo para deixar mais reforçado. Então, pelo regulamento é permitido. Só que a regra de visibilidade, que diz que pela vista da frente tu tem que conseguir enxergar todo o componente do aerofólio,
essa regra que impede de ser Colocar embaixo. atrás. Entendi. E vocês já... esse modelo foi construído anteriormente, vocês estão replicando ou o que vocês inovaram nesse? Então, a Qual, gente... são 3 modelos? Desculpe. Isso. Aqui são modelos de competições diferentes. Aquele é do Nacional de 2024, Tá. que também ganhou o prêmio de carro mais rápido daquele ano. Esse é o de Nacional de 25 e esse é o atual de Nacional de 26. Uhum. Aí agora a gente já está desenvolvendo novos modelos para o regional. A gente até já teve algumas ideias com pesquisa, mas daí a gente não pode falar. Depois a gente pode falar no privado. Só que são coisas que a gente está explorando o regulamento ao máximo para ver se a gente consegue fugir um pouco dele, porque existem áreas cinzas que a gente chama, né? Então a gente tem um mínimo de liberdade para fazer uma coisa mais absurda no carro. Claro. E é esses pontos que a gente está tentando tocar para deixar o desempenho dele melhor. Quando vocês produzem o carro, vocês enviam ele para aprovação? Ou vocês aparecem com esse carro lá naquele momento? O critério de aprovação ele é feito dentro da equipe mesmo. E aí, quando a gente tá na competição, é a avaliação em si. Então, se tu achou que tava certo, o negocinho no fim não tava... Entendi. Tira ponto. A gente Ou tem acrescenta tempo nas corridas. Uma parte dos tópicos da competição é o escrutínio, que a gente chama, que é o conjunto de regras do carro. Então a gente faz o carro desenhando dentro de todas essas regras, que a gente pode chegar a perder 100 pontos na competição. No nosso caso, nas últimas 3 competições, se não me engano, a gente gabaritou o escrutínio, então a gente não perdeu nenhum ponto por causa disso. A gente conseguiu manter o carro dentro de todas as regras. E eu diria que é a parte mais perigosa da engenharia, porque a gente tem que pesquisar muito bem e tentar aplicar sem quebrar essas regras. Porque como a gente está já há um tempo lutando nas colocações mais acima, com um pouquinho de ponto fazendo diferença, a gente não pode dar bobeira e perder um negócio Claro. assim. Quando vocês produzem um carro, vocês têm alguma pista para testar? A gente tem uma pista na nossa escola, que ela é igual à da competição. Só que é difícil a gente fazer testes de pista porque existe um equipamento, que é o freio de halo que chamam, que é uma cordinha que fica esticada por toda a pista, por baixo, escondida, e no final ela é uma cordinha reta na altura desse componente aqui. E aí, quando o carro bate, no final ele é freado de uma forma segura. Correto. Então tá tudo certo. Só que a nossa pista, ela é... Velho. ela é de quando começou a competição aqui, e aí ainda não existia esse componente. E ele é caro. Ele é bem caro. Hã? Quanto é caro pra gente atualizar isso? Se eu não me engano, R$70 mil. Porque vem da Inglaterra. Faria diferença? Pra teste. Pra gente... Sim. Ó, tá vendo como eu já tô vendo que tá faltando É porque dinheiro assim- nisso? Não tá faltando criatividade, tá faltando dinheiro. Muito! Então, É porque assim, então... um dos critérios é que a gente não pode tirar nada do nosso próprio bolso, então A gente tem essa tentativa. não que a gente tenha R$70 mil também. Se juntar todos, eu acho que não tem 100. E... Tem R$50. Nossa, que 20 acho que dá. talvez 5. Enfim. Centavos, talvez. Ai, que saco. Enfim, aí a gente não pode tirar nada do nosso próprio bolso pessoal. Então a equipe precisa ter o próprio caixa e o próprio dinheiro. Só que é um pouco difícil conseguir dinheiro, então a gente vai atrás de patrocinador, a gente dá nossos corre aí pra conseguir dinheiro, né? Os A pobres gente se humilha bastante. Aí R$70 mil é um pouco fora do nosso orçamento. Uma barreira muito grande na nossa equipe é o dinheiro. A gente consegue, claro, desenvolver. Não é à toa que a gente tá aqui sem ter um caixa muito grande. Nem um Vocês pouco são grande. em 6 pessoas. Talvez bem pequeno. 6 pessoas. 6. Sim. Cada um buscando 10 empresas. 10, não é muito, é 10 empresas. Cada empresa doando R$1.000. R$1.000 não é nada hoje em dia. Vou ser franco para vocês. Pense, vocês estão pensando que é muito dinheiro isso. Não é muito dinheiro. Cada um tendo aprendizado com a moça do caixa lá, digamos assim, 60 empresas doando
o dinheiro, vocês conseguem isso. Numa temporada a gente entra em contato com geralmente mais de 100 empresas. Certo. E é bem difícil a gente conseguir. Se elas respondem, já é o negócio a Exato, bater palmas. Certo. bem difícil. Então, mas vocês fazem isso via ligação, né? Depende. Mensagem, Ok. depende da empresa. Depende Às de vezes como... a gente vai no lugar, às vezes a gente manda e-mail, às vezes a gente liga, às vezes a gente tenta. É que são muitos nãos e pouquíssimos sims. Mas E quando tem um sim, a gente vida é dá isso, graças a Deus. A vida gente é deixa isso. Sim, a vida é isso, mas é... A vida é isso. Muitos não e poucos sim. Vocês estão aprendendo a ser adulto já. Nossa, que maravilha. Poxa. Vou contar uma coisa pra vocês. A gente vai atrás do não até achar o sim. Se vocês conseguirem isso que eu falei pra vocês, eu completo com 10 mil reais. Isso o quê? Os 60 mil. Talvez em 10 anos a gente consiga. Não, tá errado seu pensamento. Não. Tá errado seu pensamento. Eu vou falar pra você do meu ramo, o ramo óptico. Existem empresas há muito tempo que faturam X. Tem lá 50, 60 anos. E a minha empresa é super nova. Eu faço muita coisa diferente dentro da minha empresa. Eu faturo 5, 6 vezes mais do que aquela empresa que tinha lá. Então, eu vou dizer pra vocês. Vocês são jovens, vocês têm condição de conseguir isso. Basta o quê? O que tá faltando? Criatividade. Tá faltando empenho. Agora eu vou puxar um pouquinho. Já elogiei, agora tá na hora de, né? Vou botar minha experiência à parte. Vocês, muitas vezes a gente pensa que o dinheiro é super escasso. Acredite. Se você visitar uma empresa, apresentar esse projeto, apresentar o projeto, a gente vai para o Mundial, a gente vai para o Nacional, a gente vai fazer as coisas. R$1.000 na minha empresa é um óculos. E eu vendo muitos óculos. Se você partir para o ramo de ótica, sim, olha, a gente pode participar da rede social de vocês. Os nossos clientes vão olhar, puxa vida, olha só, essa ótica está devolvendo um pouco para a sociedade, patrocinando aquela galera. Então assim, ó, o que está faltando talvez é só a maneira de vender o negócio para vocês. Só a maneira de vender. Vocês têm ideia de quanto as outras equipes conseguem de dinheiro? Mais ou menos. Ok, diz uma. Vamos abrir um número aqui, vai. Vamos dizer assim, você ganha R$30.000 numa temporada? A gente? Qual foi o top de patrocínio? De uma empresa só? Geral. Geral, da temporada? Vamos falar de todo mundo, né? Foi uns 14 mil, mais ou menos. 14 mil, ó. Quanto tempo vocês batalharam para isso? Para conseguir os 14 mil? Qual foi o maior doador? A empresa que doou mais? De nomes? Não, não precisa nome, eu tô falando valor. Tá, de valor foi 5 mil, se não me engano, em outra temporada. Pronto. Era aí que eu queria chegar. Alguém acreditou em vocês a ponto de botar a mão no bolso e botar 5 pau. E vocês estão reclamando de R$1.000 por empresa? Ou Por que você 750. balançou a cabeça, Luigi? Oi? Porque tá errado isso, não tá? Não. Cara, Fala agora. assim, ó, é verdade. Uma pessoa acreditou e falou assim, não, gostei de vocês aí. Vocês, tá legal. Ó, toma 5 conto aqui. E as outras empresas deram quanto? 1.000? A gente tem cotas que a gente define, sei lá, você quer uma cota pequena que vai ter tal coisa, sei lá, uma logo na camisa, uma logo no carro, que é questão de exposição, né? Que a gente tem bastante exposição nos campeonatos, essa é a nossa moeda de troca. Além de formar profissionais para o futuro, que podem vir a trabalhar nessas empresas também. Mas, então tem cotas. Então, você é o senhor das cotas, você consegue falar melhor que eu. A gente começa com... É que agora mudou o sistema, mas é tipo assim... Não sei se eu posso falar. Do valor? Não, tipo... Pode, né? Tipo, Fala. a gente não é lá de dourado também, né? Eles não ficam de olho na gente nesse ponto. A gente... Ou fico. Fala aí, menino, vamos. A gente agora trabalha com um sistema de... Não é mais por... Antes a gente tinha, por exemplo,
Meu Deus, eu não consigo falar sem gaguejar. Tipo, a primeira cota era, digamos, logo na camiseta, um tamanho P, um post em específico e um story. Hoje a gente tem separado todos os nossos tópicos, então a gente pega todos os itens que a gente tem como forma de devolver o investimento. Uhum. Todos eles têm um valor. A gente tem uma tabela, digamos assim, e aí o patrocinador ele olha ali o que ele acha, ou a gente vê o que se encaixa mais com a empresa e monta uma cota, um pacote em específico para cada empresa. E aí, com base nos valores que a gente dá para cada item, né? Entendi. E por que vocês não mudam um pouquinho isso? Fala assim, ó, tipo, você vai patrocinar a gente, vai, sei lá, R$2.000. Você vai dar 2.000 para nós, né? Pra gente montar, pra gente competir, pra gente viajar, pra gente fazer. E a gente vai fazer ali, sei lá, um post por semana falando que a sua empresa ajuda a sociedade. E a gente vai postar nos nossos negócios e vai postar na rede social de vocês. Aí entra a rede social. Pra quê? Pra vender o espaço. Porque se você for vender espaço na camiseta, não vai ter suficiente para ganhar 70 pau. Entende? E eu tenho certeza que vocês, na equipe de vocês, vocês vão passar o bastão para outro. Mas eu tenho certeza que vocês querem deixar uma coisa lá. Foi a nossa equipe que comprou, foi a nossa equipe que fez. E que a gente construiu. Entende? Por exemplo, assim, eu falei da pista, que acho que é o item mais top. Mas existem outras coisas que vocês podem comprar com menos valor. E a parte, o que eu tô falando para vocês é, a parte que o legado que vocês vão maior deixar é o quê? A forma de como conseguir dinheiro, a forma de como melhorar o negócio. Vocês estão com uma pista de quanto tempo? Alguns anos. Alguns anos, 3 anos. Uns 3 ou 4. 4 anos, ok. As equipes anteriores, o que elas deixaram para vocês? A gente é a primeira da nossa escola. Quer dizer, primeira entre aspas, a primeira que rendeu. Então, veja só. Vocês são a primeira que rendeu. Dá para melhorar. Entende? Então assim, Adriano, mas é difícil pegar dinheiro de uma empresa. É claro que é. Não vai lá, dá R$1.000 aí para mim. Não. Todos vocês precisam construir algo. Pensar. Olha, meu tio tem uma empresa, sei lá, de bexiga, né? Vamos produzir uma bexiga com isso aqui. E aí a gente faz um monte de bexiga, sei lá, põe uma montanha de bexiga. E a gente entra lá e abre a bexiga, sei lá, tô falando uma ideia maluca aqui. Mas enche um espaço de bexiga e todos vocês entram, sabe aquele, quando entra na NFL, quando a pessoa passa lá. Então, tipo isso, uns estourando e pá. Isso chama atenção. E o que as empresas querem hoje em dia? Atenção. Atenção. E se vocês fazem algo em que a empresa sai beneficiada, vamos lá, vamos dizer assim que deu 1 milhão de visualização. Você acha que a empresa vai dizer assim, cara, olha só o que eles fizeram com a minha empresa. Hoje eu vendo, não sei lá, hoje eu vendo mais 200 mil bexiga por causa daquele post que eles fizeram. E cara, falta só vocês pensarem em como vender. Essa é a minha praia, vender. Entende? Mas está faltando o quê? Fome. Está faltando fome em vocês. Eu quero mais. Vocês estão na beiradinha do penhasco. Porra, eu preciso pular daqui, velho. Porque o meu tempo vai passar. O meu tempo aqui dentro dessa situação aqui, que a gente pensa 24 horas, vai passar. E a gente precisa ser mais criativo, vamos colocar. E criatividade é assim, ó. Você não pode ficar só pensando. Você tem que escrever. A ideia, ela vem, ela entra aqui. Se você deixar embora, pronto, perdeu o negócio. Você tem que escrever na hora. Por mais idiota que seja a tua ideia, ela pode não ser idiota para o teu colega do lado. Vocês acham que foi Bill Gates que inventou o computador? Não. Quem inventou o computador? Vocês são jovens, vocês deveriam saber isso. Vocês usam isso diariamente. Algum cientista da NASA. Paul Allen.
Ah, é verdade. Paul Allen. Você acha por que o Paul Allen não é conhecido? Porque ele não sabia vender. Porque ele não sabia vender. Quem vendia horas de computador? Bill Gates. Ó, você vai usar X hora, vai me pagar tanto. Paul Allen construiu. Vocês precisam ler Bill Gates, vocês precisam ler Steve Jobs. Esses caras eram criativos. Por que Steve Jobs? Vocês já viram uma apresentação do Steve Jobs? Que roupa que ele usava? Aquela roupa lá que tu viu usando naquele dia do colégio. Sempre aquela mesma roupinha dele, a característica. Por que ele usava isso? Porque é a marca registrada dele. Também, ok. Calça jeans, blusa cacharel. Aonde que ele queria atenção? No produto. No produto. Ele sabia vender? Sabia. Vocês precisam entender que as coisas são dessa maneira. E vocês precisam sentar com pessoas que vendem. Aí vocês vão ter mais experiência. E vocês vão alçar voos que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Você acha a Bia, vou falar dela aqui, ó. Você acha que ela gosta de estar aqui? Ou pensava, eu vou fazer um podcast, não sei o quê. Não. Um dia eu sentei com ela e com a mãe dela. Eu falei, não tenho problema nenhum. Vamos comprar a sala, vamos reformar, vamos fazer tudo. Mas eu preciso do seu comprometimento. Eu preciso que você vá. Preciso que você faça. Sabe o que é o OBS, como que mexe, como que regula as câmeras, como que faz isso. Eu já tenho meu negócio, eu não tenho mais tempo. Queres? Não, vamos tocar pau. Aí, tá funcionando, né? Vocês estão aqui hoje, não estão? Construindo um caminho. E a gente chegou no objetivo. Então, hoje, 70 mil reais para vocês é o impossível. Mas quando eu falei R$1.000, não ficou mais fácil? Vocês não precisam alcançar os 70, mas que vocês alcancem 15, que o top de vocês foi 14. Entende? Então assim, quero que vocês entendam que vocês podem muito chegar numa empresa e falar, a gente tem isso aqui, esse é o nosso portfólio, a gente vai fazer a tua empresa ser vista por quem nunca viu a tua empresa. Vocês receberam uma proposta aqui de R$10.000. Vocês têm apenas uma condição, que é conseguir 60. Quanto de patrocínio eu exigi de vocês? 0. Eu não quero nem aparecer nisso. Eu quero apenas que vocês consigam o que eu falei para vocês. Vocês entenderam? Vocês acham que vocês podem? Poder a gente pode, né? Agora é ir atrás. Quando que vocês imaginaram que vocês iam fazer isso aqui e falar com uma pessoa do outro lado do mundo? Alguém acreditou nisso. E fez. Vocês acham que foi Steve Jobs que projetou a bateria do jeito que é? Qual era o grande problema do iPhone? Bateria. Hoje é um problema? O meu aqui ainda deve ser. Você também é o pepino da parada, né? É o rei dos loucos. Puta que... Mas tudo bem, né? Ok. Sabe qual foi a resposta de Steve Jobs quando ele falou de bateria? Tem lugar para água dentro do telefone? O cara falou assim, tem. Então cabe mais um pedacinho de bateria. O que os caras tiveram que fazer? Melhorar. Vamos dizer, se vocês tivessem 70 mil reais hoje, o que vocês fariam de diferente? Muita coisa. O que é muita coisa? Materiais melhores pro carro, mentoria de pessoa mais experiente, porque tem os competidores que oferecem mentoria e essa mentoria. Eles fazem o deles, né? Eles cobram um dinheirinho lá e se a gente quiser ficar bom, teria que pagar pra eles, mas no geral, é isso. Investir em conhecimento. Ok. Cadê a Lu? Chama a Lu lá pra nós. Ela continuar.
Já falei demais, já. Bom, a minha parte, quero agradecer, né? Me entrei demitido aqui, que é a Lu que toca isso aqui, né? Mas o objetivo disso aqui é desenvolver ela, desenvolver a Lu, desenvolver o Renan também, né? Eles não precisam fazer isso aqui o resto da vida, mas neste momento eles fazem isso, respiram o estúdio. Ah, tá, põe aí, você que sabe. Lu, vem, consegue continuar um pouquinho? Tá, a gente vem aqui, vem cá. Não tem mistério não. Tem umas perguntas aqui. Qual que é a senha aqui? Nossa, tava acabado nessa hora. Cadê o topete do Gabriel? Cadê o Gabriel? Consegue? Tá. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigada. A Lu vai continuar aqui com algumas perguntas, né? E vai aparecer fotos. Aqui é um podcast de... Meu Deus. Nossa, obrigado. Aceito. Bia? Obrigada. Não. Tá bom. Gente do céu. Fica à vontade, Lu. Eu Eu tô montando o quebra-cabeça. Ai, que vergonha. Oh. Se vocês quiserem comentar sobre as fotos, onde vocês estavam e essas coisas. Ai, minha trança Esse toda aqui é o lugar toda mais quente feia. do mundo. Nossa, sim. Oh. A gente tava na Bienal lá em São Paulo. Ah, tô com saudade, gente. Quero voltar. Posso? Eu não Não. quero. Eu não quero. Muito quente. E daí? E a água não tava em boas condições. A gente tem histórias de que pessoas beberam a água do local lá e aí Passaram mal. Tipo, vomitaram. Mas isso foi uma semana depois. Sabotagem industrial. Todos contra nós. Mas eu acho que as pessoas estão bem. É. Tem um aí que tá. Que tá aqui. Coloca as fotos lá então. Coloca umas fotinhas lá, daí eles falam um pouquinho. Procurando o vídeo. A Lu fica mais suave, né? Olhando fotinho, Não. né? Daqui a pouco a Lu... Não tem muitas perguntas mais, mas quero que a Lu termine. Aí é na Bienal? Nossa, aqui em Portugal. Esse aqui eu não tenho propriedade pra falar. É, Só nem eu e eu. o Guilherme. Só foi a Malu e o A gente Guilherme. nem quer mesmo? A gente não queria mesmo? Uhum. Não, soubesse. Vamos falar? Portugal também. Explica do Portugal. Portugal. Olha o Portugal. Gabriel, gente. Que engraçado. Teu topete tava cabisbaixo, Gabriel. Mentira! Tava feliz da vida em Portugal. Eles que são que eu falo? anjinhos. Jamais. Nossa. Isso aí é... No ônibus. Indo pra São Paulo. Por que a gente tava Não, sozinho? isso aí é no... Não, a gente... Pra Joinville. Que na tua boca? Joinville? A gente já tinha ganhado o casaco. Eu não sei, eu devia estar comendo. Eu não sei o que tem na minha Não boca. foi, mas então foi voltando. Mas, Foi voltando. mas por que a gente tava sozinho no ônibus? Porque a Unimate ficou? Não? Eles não... Não. É porque isso aí não foi bem de manhã, quando Sim, a quando gente foi os primeiros a entrar no ônibus. Ah, a gente foi pegando todo mundo nos isso hotéis. aí. Tá, faz sentido. É que são tanto... Quem tirou essa foto? tantas situações que... Nossos engenheiros. Pegou a que- pior Ai, gente. É, vou falar de Malu e seu filhinho. Ai, que saco. É a pista ali atrás. Vai, passa. Não. A Ana. A gente apresentando, você não assistendo. O pitch deu todo errado nessa tadinho. competição. O tamanho dele foi errado e a gente teve que esticar ele até não poder mais. Aqui, ó. Tem um buraco ali. Aqui tem outro buraco. Aí a gente colocou um monte de fita. Foi Não, negócio não ficou funcionou. errado, Foi uma por coisa nossa mais culpa. linda do Mas mundo. funcionou, funcionou. Foi Você faz maravilhoso. se tem uma coisa de errado. Como que você resolve? É na hora. Na hora. É E a gente duas olha pro horas, lado. não O nosso tá bem melhor, tá? Posso falar? Eu acho que ele é o mais bonito da competição. É Eu olho pro simples, lado mas e de eu coração. não sinto nada. E nesse momento de montagem de beat, por exemplo, os técnicos têm que ficar longe. Eu sou uma Eles vampiro e eu desliguei minha né, imunidade. Não levados sinto para nada. outro local que não pode. Sou vampiro e eu desliguei minha imunidade. influenciar. Minha imunidade. A eu gente não tão sinto feinho, o pitzinho, tadinho. Acho que pode mudar já. Esse aqui é... Obrigada. Esse aí é o nosso carro mais rápido do Brasil. Depois que a gente descobriu que a gente não tinha passado pro Mundial. nada. Eu tava bem triste. Somos nós. Aí foi no final? Nós bem felizes e Foi no bonitos. final ou foi no começo? Foi no começo. Foi no final, o pessoal já tava... Não, a gente tá sem bottom. É. Foi no começo. É verdade, gente, que eu tava toda penduricada. É, foi no Eu acho que eu peguei pra mais de 100 botom. É que nas competições, as equipes... Eita, ai, que susto. As equipes têm bottoms que a gente troca, né?
E aí a Não. gente vai colocando no cordão da competição e aí fica cheio, assim. É bem Igual legal. os roteiros, sabe? Com É bem parecido, mas é uma Cheio de semelhança incrível. Ai, pessoal. O Luigi botou o bottom na calça dele e ficou espetando os glúteos dele. É verdade. Vai, Lu. Ninguém mandou. Agora, Lu, o que você queria perguntar pra eles? Se o projeto facilitou a vida escolar de todo mundo ou puxou... Dificultou. É que a gente tem que dividir o tempo, é bem dividir muito complicado. tempo. É uma Acho que jornada tem dupla. sentido. Quê? Porque, querendo ou não, teve coisa que tu aprendeu antes na Interlagos que só foi ter aula depois. Não tive, né? Né? Só vocês de física mesmo. É, só vocês que estão lá, gente. No meu caso teve. Mas eu acho que a questão de dividir o trabalho tanto da escola quanto o trabalho da equipe dificulta. É difícil. Bastante. É bem Então, difícil. principalmente Fim quando de chega semana, perto de inclusive. Né? A gente trabalha em fim de semana. Aí é vida social, Interlagos, escola, não dá tempo. E pros terceirudos, eu e o Guilherme ainda tem vestibular. Aí a gente tá penando pra conseguir manter tudo. E alguém aqui vai seguir carreira de engenheiro? Os engenheiros. Provavelmente. Eu preferiria morrer. Credo. Nossa. E cada um tem uma mensagem pra passar sobre tudo isso que foi falado? É uma mudança de vida. Não, vou vender meu peixe aqui da minha competiçãozinha. Tá no meu coração. É muita coisa. Pô, é muita experiência que a gente ganha, tanto em viagem quanto em conhecimento das coisas que a gente trabalha, tanto em aprender a lidar com opiniões diferentes, com pessoas diferentes que pensam diferente e enchem o saco de maneiras diferentes. É um baita aprendizado. É um baita aprendizado que a gente leva pra vida. A gente faz muitas amizades também. É. De outros estados, Muitas de outros amizades. países também. Olha, eu tive que levar uma pureza pra uma galera lá do oeste do estado. É uma troca de Pureza. Porque, né, eles não têm, então a gente faz muitas amizades. Inclusive, a gente tava indo pro Nacional em São Paulo e uma das primeiras coisas que o Luigi falou dentro do ônibus é: será que lá tem pureza? Esse bicho é viciado. Ele É tem muito problema. bom. Não. Pureza, se Mas você quiser. eles me deram um Dá uma aula com a presente gente. de lá e eu dei um presente Qual que pra foi o eles aqui. presente? Por que vocês estão pedindo dinheiro pra pureza ainda? A gente tá pedindo. Quase. A gente tá tentando. A gente tá? A gente tá tentando. A gente tenta. Inclusive, pureza, se você estiver vendo esse vídeo. É. Vamos responder? Eu amo pureza. Isso aí. Então o projeto ele mudou muito a vida de vocês pra surreal. vida no geral. É surreal. Bem no geral. Agora Tipo, a gente tem muitos aprendizados, eu acho que isso é uma das coisas principais, mas pra mim, o principal de tudo, que eu nunca vou esquecer e que eu tatuaria na minha pele, é a família que a gente constrói. Porque num dia você tá numa seletiva, não sabendo nada, e aí perdidinha na Silva, e aí no outro você tá sendo acolhida numa sala. Às e... 3 da manhã, num quarto, conversando sobre todos os assuntos da vida. e entrando em um armário pra chorar no colo da Malu. A gente chora bastante. Não, eu não, que eu não choro. Só vocês. Chorou. Mentira. Enfim, é uma relação muito bonita que a gente cria. Eu considero todos esses daqui meus irmãos. Achei que não ia contar. Não. Você não. ia voltar tudo. A gente se ama, Menos o gente. Luigi. Mas quando não te ama, você faz terapia. Aí a gente se aguenta, se atua. Ou a gente foge uns dos outros. Funciona Às também. vezes a gente tenta agredir, mas Mentira! Claro que não. Tenta. Poucas vezes. Não é? A gente nunca faria mas isso. no geral é bem família, assim. É. A gente se gosta. A gente brinca que não, mas a gente se ama. É. Então vocês vão lembrar dessa oportunidade que o professor deu pra vocês o resto da vida. Eu vou lembrar do Gabriel pelo resto da minha vida, Gabriel. Sinta-se desafiado. ele mais Gabriel, quando eu tiver minha casa, eu vou botar um porta-retrato com a sua cara. Para que eu choro. Pior que é, né, mano? Eu quase chorei hoje Tipo na assim, festa o de Gabriel meninas. nos uniu. Fale. Eu chorei. Vocês já pararam pra pensar nisso? O Gabriel nos uniu. Ui. Que bizarro! Isso é bizarro! É um plano maligno pra criar alguma coisa. Ui. Uma seita. Mas o objetivo, o interesse de vocês também uniu vocês a estarem aqui. Realmente. Foi vocês que... eu não obriguei ninguém a estar aqui. Se E uma começar a coisa falar, legal, eu choro, Moral pessoal. pra ele, É, quem que deixou? E uma coisa legal, gente, tipo, vocês já param pra pensar que vocês entraram nessa seletiva e vocês fizeram todas essas coisas e hoje vocês estão aqui? A gente Com tá- onde que vocês vieram?
Um momento de reflexão. Não. Se eu paro pra refletir, eu começo a chorar. Então eu vou estar passando a Tipo reflexão. assim, há 2 anos atrás não imaginava que eu tava Gente, indo eu no na minha podcast. praia de fora, lá na Palhocinha. Na minha praia praia de fora, escola desse tamanho. Exato. Tipo, é bizarro acreditar. Pelo menos pra mim, é bizarro eu pensar na minha vida antes dessa equipe. Porque, tipo. É uma divisão muito Parece que clara. não existe, literalmente parece que não exato, existe. É tipo assim, a gente convive tanto junto que, sei lá, parece que o resto não existiu. Eu vejo esqueci eles em como era a todos minha os lugares. rotina. Não, Eu que vejo- eu não esqueço o rosto bonitinho. deles, ó. É difícil. Então, tipo, Entendi. eu não conheço todo mundo, além da Malu, né, que eu conheço mais por causa do teatro. Mas todos vocês são incríveis por estarem aqui, por estarem fazendo o que vocês fazem. Então, só dizendo, assim, uma experiência minha mesmo. Nunca duvide do que vocês são capazes, porque vocês são muito capazes. Olha onde vocês estão. Obrigado. Obrigada. Fiquei com vergonha. E quem A gente- é o professor Gabriel? O professor Gabriel pode confirmar isso que eu acabei de falar. É bom Confirma aí, confirmar Gabriel. mesmo. Senão a gente vai ter uma conversa. A gente abre o processo seletivo pra técnico. Seria esse processo seletivo, né? Mas é eles, sabe? Quem é o mais resenha ganha. Agora, Não ganha, não. A gente podia ouvir um pouquinho a voz da experiência, né? Do Daniel, né? Isso aí. Ah, não, ninguém Eles copia ele. gente não Eles quer. ainda estão fazendo parte da equipe, né? Como é sair desse mundo, Daniel? Não sai. Triste. Sair é quase impossível, né? Tanto que até hoje eu não saí. Eu abriu a vaga ali no SES e eu entrei, aproveitei e daí continuo acompanhando esse povo. Me deu muita alegria, eu sou muito grato de estar aqui sempre com eles. E a Film Schools, STEM Racing é uma competição que me fez evoluir muito, tipo, muito, muito mesmo. Fez ver novos horizontes de carreira, então eu tinha um foco em ciência da computação que hoje em dia, se ciência da computação não for possível, eu já sei que eu posso seguir outras áreas. Então, pessoalmente, profissionalmente, tudo a Film Schools me proporcionou de melhor. Então, é isso, eu sou muito grato a essa competição. Viu? E, Esse é o exemplo de quem saiu e não saiu. Então. É impossível sair. Daniel é cheio de orgulho de nós, eu acho. Eu acho que não. Ele é sim, porque. Lá no fundo ele é. Ah, não, isso aqui não posso. Que bom. Pessoal, a gente. Vou falar um pouquinho aqui. A gente do Estúdio Gartner estava ansioso também por receber vocês, depois da gente ter conversado com o Daniel. Né, eu particularmente queria ter recebido, né, falei para ele da equipe de vocês, né, para a gente ter um podcast diferente, né, com pessoas jovens, com experiências diferentes, a gente também dá um pouquinho da experiência da gente, né, eu tenho certeza que um pouquinho vocês vão carregar da gente. Esse podcast eu espero não ser o único que a gente tenha de vocês. O Daniel está participando pela segunda vez, né? Como técnico, digamos assim, né? Esse lugar aqui é um lugar que a gente gosta de contar histórias. E hoje, que idade você tem? eu tenho 17. 16. 17. 16. 16. 15. 15. Eu espero que esse podcast dure para muito tempo. Espero que a Bia toque isso para frente. E que a gente possa receber vocês, não só como equipe, mas também individualmente daqui a uns anos. E lembrar de que vocês participaram aqui com a gente. Ah, eu vim aqui porque eu participava da equipe de Fórmula 1 lá. E hoje eu estou trabalhando em X área, quero contar um pouco da minha história, contar dos pacientes, né? Você pode falar dos seus pacientes, você pode falar como você administra as coisas, dos engenheiros que fazem também. A Bia... O que a Bia queria dizer? Fonoaudiologia. Eu vou precisar dos seus trabalhos. Realmente eu preciso. E a... Não sei ainda. Cleo. A Cleo. Cleo. Não sei meu nome. Mas ela pode ser a chefe de todo mundo aí, então. Aí, pronto. Não, minha não. Não tô afim. Ó, pronto, Quem pronto. sabe- Então já sabemos o que não está... Não, da próxima geração eu já Quem- sei que eu vou ser a mais velha, né? Daí eu que vou liderar. Aí ela manda, aí ela Pra- pode. Daqui 2 Ela que vai aninhos ser a caduca. eu vou estar liderando. Não Quem entendi. sabe em março a gente volta aqui pra falar que a gente passou pra Não vai ter o Mundial. Daniel? É. Então a gente pode combinar uma coisa. Independente de vocês ganharem ou não, eu gostaria de receber vocês depois da competição.
porque vocês vão ter muitas histórias da competição para contar pra gente, né? E possivelmente será a mesma equipe ainda. Sim. Né? Sim. Vai. Então, colecionem histórias lá, façam as coisas que vocês têm que fazer, passem os perrengues que vocês têm que passar, para depois vir contar e passar vergonha aqui para todo mundo. Ou não só vergonha, ou aplausos. Ou glórias. A vida de vocês, né? Então eu quero receber vocês depois da competição, combinado? Combinado. Não tem dizer não. Tá bom? Eu sou muito grato, tenho certeza que a Bia também é. E Lu, quer falar mais alguma coisa? Eu só queria pedir desculpa de eu ter saído. Tudo bem, tudo bem. Não era só você que estava ansiosa aí, todos estávamos. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Eu Nós que espero agradecemos. recebê-los. Que quando ouviu você falando, Minha mãe falou, nossa, tá importante. Eu sou importante. Pra você, sim. A minha mãe, ela só fez... Meu pai só assinou mesmo pra vir aqui. legal. Pessoal, então, muito obrigado, tá? E até breve.